A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 29 de novembro. A Adurni Sindicato registra participação histórica no 20º Encontro Nacional do Proifes Federação. Segundo o seminário da carreira EBTT do Proifes Federação, debate novo regulamento do RSC e portaria 750. No episódio de hoje da série Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação, o professor Thales Penha aborda as regras fiscais. Teremos também o terceiro episódio da série Ecoar, Vozes e Lutas Negras na Educação, em alusão ao Novembro Negro. O FRN aprova quadro de vagas e cria novos cursos para 2025. A Adurni Sindicato convoca docentes para a execução de ação de licença-prêmio. A DUFP e SBPC Pernambuco realizam evento sobre evasão universitária no Nordeste. Cine Arte Debate exibe dia 2 de dezembro na sede do Adurni Sindicato o filme Madame Satã. A Adurni Sindicato prestigia exposição de estilografias do docente aposentado Pedro Lima. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurni Sindicato. O Proifes Federação realizou durante 3 dias o seu 20º Encontro Nacional em Goiânia. O Adurni Sindicato esteve presente em mais um ano e desta vez com a maior delegação de docentes no evento. Com o objetivo de debater a democracia, os desafios e as estratégias do movimento docente, o Proifes Federação realizou durante os dias 20, 21 e 22 de novembro o seu 20º Encontro Nacional em Goiânia, Goiás. O Adurni Sindicato esteve presente mais um ano e desta vez contou com a maior delegação, composta por 11 delegados, dentre eles e elas, 3 docentes aposentados e 3 docentes principiantes no encontro. A participação da entidade em mais um ano de evento é, portanto, a demonstração de um sindicato comprometido com o ensino, com a democracia e com a ciência. Relembre o relato do professor do Departamento de Psicologia da Facisa, Flávio Fontes, que foi delegado eleito pela primeira vez este ano. Esse é o primeiro encontro da Federação do Proifes que eu frequento e estou gostando muito dos debates, por ver que é uma preocupação real em dados e ancorar na realidade a explicação, ou as propostas, as estratégias, diálogo aberto com vários setores, participantes externos, observadores. Então acho que é assim que a gente pode construir um movimento sindical forte e propositivo. Além de Flávio, o professor do Departamento de Economia da UFRN, Thales Penha, que também fez parte da delegação pela primeira vez, pontuou. A minha primeira vez. Até agora fizemos uma análise de conjuntura internacional, nacional e discutimos o GT de carreiras, né? Então é uma discussão muito prolífica, levando em consideração a cultura do Proifes Federação, que sempre é propositiva e de vanguarda dentro dos debates que envolvem a carreira docente e toda a carreira dos professores universitários. Fechando o ciclo dos delegados e da delegada principiante no evento, relembre o que disse a docente do Departamento de Odontologia da UFRN, Diana Gadelha, ressaltando a qualidade dos debates propostos durante os 3 dias do evento. O encontro está sendo riquíssimo, nós estamos discutindo temáticas muito importantes para a qualidade do trabalho docente, para a qualidade do ensino público superior. Acredito que a partir daqui as diretrizes e os encaminhamentos que serão tomados serão fundamentais para o fortalecimento da luta docente, para a valorização da nossa categoria. Além dos 3 professores que estiveram no Encontro Nacional pela primeira vez, a delegação do Adurni Sindicato contou com a importante participação e representação de 3 professores aposentados, Vilma Vitor, Mávio Medeiros e José Ferreira Campos. A abertura do 20º Encontro Nacional aconteceu na noite do dia 20 de novembro, na sede da Associação dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, e contou com a apresentação cultural, momento de homenagens aos ex-presidentes da Federação e com a mesa de debate composta por representantes de entidades sindicais.
No dia 21 de novembro, deu-se início às mesas de discussões e os eixos temáticos. Foram estes a Mesa Internacional, a Mesa de Análise da Conjuntura Nacional, o eixo 1 discutindo a carreira e os salários e o eixo 2 sobre o compromisso da Federação com a ciência e a tecnologia. No segundo e último dia de evento, foram trazidos os seguintes eixos: educação, desafios atuais no ensino superior, técnico básico e na extensão, direitos humanos e novos desafios, a luta permanente da Federação, aposentadoria e previdência, perspectivas e desafios, e organização sindical, desafios da construção da democracia e a pluralidade no movimento docente. Toda a análise do evento, detalhes das mesas de abertura e eixos temáticos você pode conferir no site do Adurne Sindicato em www.adurne.org.br. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Educação em Pauta. Também em Goiânia, aconteceu o terceiro seminário da carreira EBTT do Proifes Federação. A professora Gilca Pimentel, diretora de assuntos do EBTT do Adurne Sindicato, detalha o que foi discutido e encaminhado no seminário. Dia 23 agora de novembro, nós realizamos o terceiro seminário da carreira do EBTT do Proifes Federação. Nossa pauta foi uma pauta propositiva em que sentido? Nós tínhamos nos organizado para pensar alguns aspectos da carreira da BTT que estão precisando ser modificados, ser alterados, e estão impactando a vida dos professores. Um deles é relativo à mudança da resolução do RSC, sobretudo no que diz respeito à formação da comissão de avaliadores, que é retirado de um banco, que esse não está atualizado. Nós pretendemos levar esse debate, essa demanda, para o Conselho de Representantes em Brasília. Um outro ponto que foi abordado no seminário foi os encaminhamentos que vem sendo discutido no GT do EBTT, sobretudo em relação à substituição da resolução 983, que foi extinta e que está sendo discutida junto com as entidades e representações dos conselhos do CONIF, do CONDETUF, em relação à questão do aumento da carga horária e em relação à questão da retirada do ponto eletrônico. Nós pretendemos levar esse debate a nível nacional, nós pretendemos também atualizar a cartilha do RSC que nós organizamos em 2013 e vamos acompanhar todo o debate envolvendo esse GT, Nós criamos também o GT-EBTT, da carreira EBTT dentro do Proifes, para discutir especificamente as demandas, as situações e os desafios que são próprios da carreira EBTT. De modo que foi um seminário muito propositivo, tínhamos representação de vários estados, onde o Proifes tem sindicatos federados. Então foi muito bom. E esses seminários eles vão acontecer a cada 1 ano ou 2 anos, nós ainda vamos definir sobre isso, porque é uma tradição no Proifes. A gente vem organizando esses seminários para discutir questões bem específicas, sim, da nossa carreira. Um outro ponto importante que nós tratamos foi o retorno do Proifes Federação ao Conselho de Representantes, porque vocês sabem que após o golpe de Dilma, as entidades sindicais foram retiradas do Conselho. Então nós pleiteamos isso agora nas negociações para que nós voltássemos a compor o Conselho, de modo que estamos aguardando a publicação do edital para que o Proifes retorne o seu assento no CPRSC. Jornal da Educação. Extra Classe. No episódio de hoje da série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação, o professor do Departamento de Economia da UFRN, Thales Penha, explica o que são as regras fiscais e como os governos utilizam elas para evitar o endividamento excessivo. Essa série educativa é uma produção do Adurne Sindicato. Fique agora com o 10º episódio. Hoje gostaria de tratar com vocês sobre um tema muito importante que tem se debatido muito nos últimos anos, que é as regras fiscais. As regras fiscais são leis, normas que determinam a maneira como o governo deve disciplinar suas receitas e seus gastos, de modo a tentar não ter um endividamento excessivo. Nos últimos anos,
vimos a proliferação dessas regras, desde o famigerado teto dos gastos, lá ainda no governo Michel Temer, como agora o novo arcabouço fiscal. Além disso, temos outras regras que existem há bastante tempo, como a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, inclusive uma que está na nossa Constituição desde a sua fundação de 88, que é a regra de ouro. E a pergunta é, para que essas regras fiscais? A literatura aponta que as regras fiscais para os países é importante porque os governos eles têm uma tendência de expansão do gasto, porque boa parte dos seus gastos levam ao aumento de popularidade. Então os governos podem ter uma tentação excessiva de sempre expandir seus gastos e sempre jogar o problema para o futuro ou para o próximo governante. Isso faria com que cada governo tentasse gastar o máximo que pode para ganhar popularidade e o problema fosse jogado para frente, levando a comportamentos perniciosos, de modo que possam gerar consequências para a economia do país. Desse modo, a instituição de regras fiscais vem desde Keynes, nos anos 30, em que ele falava que era importante colocar a regra de ouro para justamente coibir os agentes a fazerem gasto. Mas além disso, o Keynes lá na regra de ouro também colocava que era importante coibir esse tipo de gasto para os governantes, porque sempre há uma tentação na composição desse gasto, de modo em que os governantes sempre querem fazer determinados tipos de gastos que têm pouco efeito econômico, mas grande popularidade. O famoso caso da praça versus saneamento. Governantes fazem praça porque é visto, mas tem pouco impacto sobre a economia e não fazem saneamento. Então essa é uma ideia das regras fiscais, tentar disciplinar o comportamento dos governantes sobre as despesas e não comprometer as receitas. Então, sabendo disso, essas regras fiscais vêm evoluindo ao longo do tempo e ao longo dos anos. Desde lá do Keynes, diversas ondas de novas regras fiscais foram feitas. Em determinados períodos, elas foram bastante austeras, nos anos 90, em que havia um controle excessivo sobre o gasto, mas nos últimos anos, o debate na economia, na fronteira econômica, tem falado sobre regras fiscais flexíveis, incorporem o ciclo econômico, de modo em que em momentos de crise em que é necessário gasto público, elas sejam mais brandas e permitam a recuperação, e também em momentos de expansão, elas sejam mais rígidas para evitar justamente comportamentos descompromissados dos governantes, em que expandem o gasto aproveitando um período de crescimento econômico fora da curva, e assim criar gastos permanentes para, no momento em que esse ciclo baixar, sejam impossíveis de cumprir. Então as regras fiscais, elas servem justamente para isso, disciplinar o gasto público, mas principalmente ter uma atenção sobre a composição do gasto público. No próximo episódio vou falar um pouco mais sobre como é importante essa composição do gasto público, tanto do ponto de vista da disciplina fiscal, como para o orçamento e o crescimento econômico. Um abraço e até a próxima. No Brasil, as universidades públicas têm se consolidado como espaços de inclusão social, sobretudo após a implementação das políticas de cotas raciais e sociais. Ainda assim, quando o olhar se volta para o corpo docente, o cenário revela uma persistente desigualdade. A presença de professores negros é alarmantemente reduzida, expondo um problema estrutural que vai muito além das estatísticas. No último episódio da série Ecoar, Vozes e Lutas Negras na Educação, vamos tratar sobre a subrepresentação de acadêmicos negros no ensino superior. Ouça agora. Apesar dos avanços trazidos pelas políticas de inclusão no ensino superior, como a lei de cotas, a subrepresentação de negros em cargos acadêmicos permanece como uma ferida aberta no Brasil. No caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o problema não é diferente. O número de docentes negros ainda é mínimo, refletindo um histórico de exclusão que afeta profundamente as estruturas de produção de conhecimento. Para Tiago Laurentino, psicólogo e servidor da UFRN, atuando na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, essa subrepresentação está diretamente ligada ao racismo estrutural. Primeira coisa que a gente precisa pensar e reconhecer é que o racismo ele não acaba quando uma pessoa negra acessa um ensino superior, ou acessa a pós-graduação, ou acessa uma instituição universitária enquanto docente, né? O racismo ele permanece, inclusive dentro da instituição. E aí, um desafio é justamente dessa pessoa negra que ocupa esse lugar receber o mesmo reconhecimento e o mesmo respeito que as pessoas brancas nesse lugar recebem. Isso é um desafio já, porque a gente frequentemente percebe que essas pessoas elas
frequentemente não são reconhecidas nesse lugar de produtor de conhecimento, de intelectual, simplesmente pelo fato de ser uma pessoa negra. E uma outra coisa que a gente precisa reconhecer é que as questões estruturais em que a maioria da população vive acaba permanecendo. Então, se a maioria da população negra tem menos renda, tem mais dificuldade de acesso às políticas públicas, tem os menores salários, enfim. E aí, para essa pessoa se dedicar à atividade intelectual exclusivamente como uma outra pessoa branca, né, que já vem de uma família mais estruturada, com melhor recurso financeiro, com mais renda, enfim, existem outras realidades sendo vivenciadas de outros pontos de partida que eles não terminam, eles não se diluem quando uma única pessoa negra consegue acessar o ensino superior, consegue acessar o cargo de professor universitário. A professora Juliana Teixeira Souza, do Departamento de História da UFRN, reforça que a exclusão de professores negros é resultado de um processo histórico. A universidade, ela não foi de maneira nenhuma uma instituição criada com o objetivo de contribuir para a justiça social ou para a diminuição das desigualdades no país. Quando o governo federal ele foi assumido, dirigido por um grupo político de centro-esquerda, houve muita resistência nas universidades. Houve resistência à adesão ao Reúne, que ampliou enormemente o número de vagas nas universidades. Houve resistência à adesão ao Enem como forma de ingresso, que rompia a barreira psicológica do vestibular, porque muitas pessoas acreditavam que a universidade era um espaço tão distante que sequer se inscreviam no vestibular. Os jovens pobres, eles se viam desestimulados a tentar, pelo menos tentar, entrar nas universidades. Houve resistência às cotas que hoje garantem as vagas de alunos de baixa renda, de alunos negros, de alunos indígenas, de alunos com deficiência. E aí, veja, a despeito da resistência, essas políticas de inclusão, elas foram impostas de cima para baixo. E as universidades, o corpo docente das universidades teve que engolir. A verdade foi essa. Então, aonde que esses grupos conservadores, que não se enganem, formam a maioria nas universidades, onde é que eles puderam conseguir impor o ponto de corte de acordo com os seus velhos critérios, na continuidade dos estudos. Então, a mudança, ela foi imposta e ela tem trazido resultados evidentes nos cursos de graduação, mas nos cursos de pós-graduação, que é onde se formam os futuros professores universitários, nós temos o mesmo cenário que antes. As cotas, por exemplo, elas não foram impostas aos cursos de pós-graduação. E aí eu peço a todo mundo que esteja ouvindo esse podcast que procure investigar quando foi que o curso de pós-graduação, no departamento em que você estuda, adotou as cotas. Quando foi que isso ocorreu? Lembrando que o Estatuto da Igualdade Racial ele é do início do século XXI. Pensem aí quando é que isso foi imposto. Então, onde é que a discriminação racial ela acaba se manifestando? Justamente na escolha de quais estudantes participarão de projetos de pesquisa, quais estudantes terão acesso a bolsas de iniciação científica, que estudantes vão passar nos processos seletivos, que estudantes vão poder contar com bolsa de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, que profissionais formados vão conseguir passar nos processos seletivos para se tornarem professores no ensino superior. E aí, nesses processos, o racismo ele ainda se faz muito presente. Embora negros representem 56% da população brasileira, de acordo com o IBGE, sua presença no corpo docente das universidades públicas está longe de alcançar esse percentual, como explica Juliana. A docência no ensino superior é uma carreira muito restrita, é um campo de trabalho reduzidíssimo. Nós temos em torno de 310 mil docentes no ensino superior em todo o Brasil.
Isso representa 0,14%, 0,15% da população, no máximo. Ou seja, é uma carreira extremamente concorrida e é uma carreira dominada por pessoas com um determinado perfil. Quantos alunos negros fizeram parte dos seus grupos de pesquisa nos últimos anos? Quantos alunos negros vocês orientaram nos últimos anos? Quantos alunos negros vocês induziram, vocês estimularam a produzir conhecimento, a fazer pesquisa, a escrever artigos? O número é reduzido, com toda certeza. E se eu disser para esses professores que eles desqualificam as pessoas negras em razão de sua cor, em razão de sua aparência, é muito provável que a maioria se sinta profundamente ofendida, porque as pessoas não se reconhecem, não se identificam como racistas. Tiago Laurentino explica que a questão vai além de números. Não basta abrir portas, é preciso criar condições reais de permanência e valorização. Só que não existe tanto compromisso institucional, local, com ações de promoção da igualdade racial. E, por exemplo, uma possibilidade disso era de ter um compromisso de representatividade, de inclusão de pessoas negras nos postos de alto escalão. Isso é uma questão necessária. Assim, então, nas pró-reitorias, quantas pessoas negras a gente tem ocupando os cargos das pró-reitorias, das diretorias da universidade? Isso é uma coisa que precisa ser analisada e precisa ser discutida. Ou pessoas indígenas, né, nesses espaços. Uma outra questão é que a universidade não tem uma política centralizada sobre promoção da igualdade racial. Existem algumas ações que elas são pulverizadas na universidade, elas são dispersas na universidade, ou em algum departamento, ou algum professor negro que tem algum coletivo, e essa política ela precisa ser centralizada, né? O ideal era que existisse, assim como existe uma secretaria de inclusão e acessibilidade, que é voltada para pessoas com deficiência, para inclusão e atendimento de pessoas com deficiência, né? Para pensar como a universidade funciona para garantir a permanência e o acesso dessas pessoas nesse espaço. Seria necessário também criar uma secretaria, por exemplo, deste tipo para as questões raciais e questões de gênero, né? E questões de sexualidade, né? Isso seria primordial. Para ambos, a solução não está apenas em ampliar as vagas destinadas a negros no ensino superior, mas em garantir condições para que esses profissionais permaneçam e prosperem na academia. Tiago Laurentino, psicólogo e servidor da UFRN, defende que as universidades assumam a responsabilidade de criar redes de apoio. As pessoas negras, elas não fazem parte da gestão do alto escalão da universidade. Acaba que as questões raciais elas não são percebidas como um problema. Então, como a maioria dos gestores nas instituições universitárias são pessoas brancas, elas acabam entendendo que não tem um problema racial a ser resolvido, porque elas estão sendo beneficiadas pelo problema racial que está vigente, né? Pelas desigualdades raciais que estão vigentes, e elas não conseguem perceber essas questões como um problema. E aí, se a gente tivesse uma maior quantidade de pessoas negras nos cargos de gestão, né, no alto escalão das universidades, se a gente tivesse de mulheres, de pessoas com deficiência, essas pessoas elas teriam condições, teriam a capacidade de colocar os problemas em que a comunidade que elas representam vivenciam, elas teriam maiores condições de estarem colocando essas situações como problema e de estarem propondo alternativas, soluções e tal. A professora Juliana Teixeira Souza reforça que as políticas afirmativas devem ser acompanhadas por mudanças externas. Eu acredito que essa mudança, a ampliação da presença negra nos quadros docentes, ela só pode ocorrer por meio de uma intervenção externa, por meio de medidas legais que assegurem que essa mudança ocorra, que imponham essa mudança às universidades. A falta de representatividade, ela impacta a produção de conhecimento e as perspectivas acadêmicas na sociedade? Sem dúvida que sim, com certeza afeta.
O episódio final da série ECOA, Vozes e Lutas Negras na Educação, propõe uma reflexão urgente. Como as instituições podem se comprometer com ações concretas para corrigir essa desigualdade histórica? A resposta está no fortalecimento das políticas de inclusão, mas também na desconstrução do racismo estrutural que permeia o ensino superior. A subrepresentação de acadêmicos negros é um espelho das desigualdades brasileiras. Mudar essa realidade exige não só vontade política, mas também um olhar atento para o impacto humano que a falta de representatividade causa. Afinal, a luta pela presença negra na academia é, acima de tudo, uma luta por reconhecimento e pertencimento. Rebeca Oliveira, para o Jornal da Educação. Depois do intervalo, o FRN aprova quadro de vagas e cria novos cursos para 2025. A Durne Sindicato convoca docentes para a execução de ação de licença-prêmio. A DUFP e SBPC Pernambuco realizam o evento sobre evasão universitária no Nordeste. E ainda, Cine Arte Debate exibe dia 2 de dezembro na sede do Adurne Sindicato o filme Madame Satã. A Adurne Sindicato prestigia a exposição de estilografias do docente aposentado Pedro Lima. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRN aprovou esta semana o quadro de vagas para ingresso em 2025 na graduação presencial. No total, serão ofertadas 7.886 vagas de graduação presencial, que incluem 166 vagas para graduações com processo seletivo específico e 479 vagas para reingresso específico. O quadro de vagas conta ainda com 3 novos cursos: Engenharia de Energia, Campus Natal, Inteligência Artificial, que irá ofertar vagas via ingresso específico para o Campus Natal, e Engenharia da Computação para o Campus Caicó, cuja oferta está condicionada à aprovação do MEC. O novo curso superior de bacharelado em Inteligência Artificial será ofertado na modalidade de formação associada, em continuação aos estudos iniciados no bacharelado em Tecnologia da Informação. Em Caicó, o curso de Engenharia da Computação tem como objetivo formar profissionais com amplo conhecimento, aptos a planejar, gerenciar, desenvolver, gerir e avaliar projetos multidisciplinares e interdisciplinares de forma ética e holística, que envolvam hardware e software, considerando aspectos regionais e globais, conforme o projeto pedagógico. Por sua vez, o curso superior de Engenharia de Energia, vinculado ao Centro de Tecnologia, apresenta ênfases em petróleo e energias renováveis. O curso tem como objetivo formar profissionais capazes de atuar na exposição e explotação de petróleo ou na geração, armazenamento e distribuição de energias renováveis, considerando os aspectos econômicos, sociais e de segurança. Direitos do professor e da professora.
O advogado Matheus Ferreira nos traz detalhes sobre a ação executada pela assessoria jurídica do Adurni Sindicato, que busca a conversão dos períodos de licença-prêmio em indenização pecuniária. Essa ação basicamente se aplica para todo servidor ou servidora que entrou no serviço público federal antes de 1991, antes de outubro de 1991, que adquiriu períodos de licença-prêmio, mas que não utilizou, seja gozando ou contando como tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria ou abono de permanência. Se você, professor ou professora, se aposentou, seja recentemente, seja num tempo mais remoto, e preenche esses requisitos, né? Se você teve essas licenças-prêmio, mas não utilizou, ou pelo menos não utilizou totalmente, compareça na sede do Adurni Sindicato de segunda a sexta-feira, entre 9 da manhã e meio-dia, para um atendimento, para entrega de documentação. Estamos precisando que vocês compareçam portando documentação pessoal, RG, CPF, comprovante de endereço, e também as cópias dos processos administrativos de concessão de aposentadoria e o processo administrativo de concessão do abono de permanência, para quem gozou desse benefício. Recebida essa documentação, a situação será analisada para a gente saber se poderemos encaixar cada um de vocês nessa execução. Jornal da Educação. Extra Classe. Após uma série de encontros sistemáticos para discutir o tema, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC Pernambuco, realizam sexta-feira da semana que vem a Mesa Redonda Evasão Universitária no Nordeste. Entre os debatedores presentes estará o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurni Sindicato e integrante do grupo de trabalho de especialistas em prevenção da violência nas escolas do Ministério da Educação. Na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, vai acontecer lá na DUFEP uma mesa redonda com a temática da evasão universitária no Nordeste na educação superior brasileira. É uma temática que eu venho discutindo e me debruçando desde o fim da pandemia. É um fenômeno em escala mundial, mas com uma grande repercussão aqui no Brasil. O ano passado, no Encontro Nacional do PROIF Federação, eu levei essa tese e, a partir de então, eu fui convidado, num primeiro momento, pela DUFEP, é o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Pernambuco, para levar essa atividade até lá. E, a partir de então, temos mantido reuniões periódicas para discutir o tema e, nas últimas reuniões, se aproximaram também o Instituto Federal de Pernambuco e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que vai sediar no ano de 2025 o encontro anual da SBPC. E aí o evento dessa próxima semana é uma parceria da DUFEP com o SBPC Pernambuco e é uma temática de grande relevância. O fenômeno da evasão universitária tem nos preocupado bastante e nós sabemos que ela é uma questão de causa multifatorial. Nós temos, por um lado, o acesso de estudantes advindo de classes populares que têm uma necessidade da manutenção de políticas de permanência estudantil e, infelizmente, desde o governo Temer e na sequência do governo Bolsonaro, o que nós observamos foi a redução do financiamento da educação brasileira num contexto global, mas em especial com ataques contínuos ao orçamento e à própria estrutura das universidades e dos institutos. Por isso, tão relevante esse debate, justamente para que lance luz aos problemas que a gente vê nas taxas de evasão, nas taxas de abandono e na descontinuidade dos processos formativos. Nós entendemos a educação como uma política pública universal e precisamos fomentar o debate para que a gente valorize a educação, valorize os trabalhadores, os profissionais da educação, os professores do EBTT e do Magistério Superior. Agenda da Educação.
Com o objetivo de promover o debate democrático sobre o cinema nacional e negritude, encerrar o mês de novembro, dedicado ao Dia da Consciência Negra, e também abrir o mês de dezembro, que é voltado ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Adurni Sindicato iniciará a semana realizando o Cinearte Debate. A professora Vilma Vitor, diretora de Assuntos para Aposentados do Adurni, deixou um convite aos nossos ouvintes. O Adurni Sindicato realizará na próxima segunda-feira, às 14h45, uma sessão de cine-debate com o filme Madame Satã. Logo na sequência, teremos um debate sobre o filme exibido e convidamos a todos para participar desse evento. O Adurni Sindicato participou esta semana da exposição de xilografias e o lançamento dos livros Baião de Dois, Sons e Sabores do Brasil e O Corpo, Samba e Alma Jazz, do docente aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Pedro Lima. O evento aconteceu no Núcleo de Arte e Cultura da UFRN e a curadoria das obras foi de responsabilidade de Joana Lima, filha do docente. Em 2012, ele se aposentou da UFRN e voltou a fazer estilogravuras, que é uma técnica, uma arte que ele aprendeu a fazer na UNB quando ele era estudante de arquitetura. Então ele trabalhou aqui como professor, fez toda uma carreira acadêmica e aí depois voltou-se para esse aspecto artístico. As estilogravuras do meu pai tratam de temas da cultura popular, da memória, dos aspectos da história do Brasil também, sempre de um modo crítico e trazendo ingredientes novos, assim. Então, por exemplo, essas mandalas que vocês veem aqui trazem temas voltados tanto à cultura popular como temas indígenas, africanos, ligados a negritudes. Então, a importância da obra dele é traduzir em arte, né? Porque a estilogravura ela é feita a partir da madeira, né? A matriz. Então, ele faz o desenho na matriz e depois passa para o papel. E a partir daí, ele faz com que a memória fique gravada, impressa no papel. Então, é importante a gente ter esse conhecimento da cultura e da memória do Brasil. E essa seria a importância, assim, das obras do meu pai. Convido vocês para virem conferir. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.